Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu venho trazer um tema de extrema expansão de consciência para vocês. Nós vamos falar sobre o Kybalion. Hoje eu quero te convidar para uma aula. E essa aula é muito especial. Eu não sei se você já percebeu que a vida, ela parece seguir certas regras invisíveis, que existe uma ordem, quase como uma matemática espiritual que organiza tudo o que acontece. Pois bem, o que nós vamos hoje estudar é simplesmente as 7 leis espirituais do Kybalion, um livro escrito pelos misteriosos 3 iniciados, que reúne os princípios herméticos que explicam como o universo funciona. Essas leis, elas não são mandamentos religiosos, são leis universais. Elas estão em movimento o tempo inteiro, quer que a gente queira, acredite ou não. Assim como a gravidade age sem pedir permissão, essas leis também regem a nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa prosperidade, os nossos relacionamentos. E quando você compreende e aplica essas leis na sua jornada, você deixa de ser vítima do acaso e passa a ser criador consciente da sua própria vida. Então nós vamos iniciar agora lei por lei para que você possa entender e trazer elas para sua jornada. A primeira lei é a lei do mentalismo. Ela nos diz: o todo é mente, o universo é mental. Isso significa que tudo começa na mente. Antes de qualquer coisa existir no mundo físico, primeiro ela foi uma ideia, um pensamento. Pensa comigo, antes de existir uma ponte, alguém precisou imaginá-la. Antes de você estar onde está hoje, houve um pensamento e imagens mentais que abriram esse caminho. O que isso mostra? Que os nossos pensamentos são sementes criadoras. Se a sua mente é uma extensão da mente universal, então você participa ativamente da criação da realidade. Por isso é tão importante cuidar do que você pensa, do que você imagina e até do que você consome, porque tudo isso alimenta a sua mente e a sua mente, ela é a origem de tudo. A segunda lei é a lei da correspondência, que nos ensina que o que está em cima é como o que está embaixo e o que está dentro é como o que está fora. E o que isso quer dizer, Fran? Isso quer dizer que existe uma harmonia entre os diferentes planos da vida, o macrocosmo e o microcosmo. Eles se refletem. Perceba como é verdadeiro quando você está em conflito interno. Qualquer problema externo parece gigante para você, mas quando você está em paz, até as situações mais difíceis, elas parecem menores e mais fáceis de se resolver, entende? Essa lei, ela nos lembra de que a realidade externa é um reflexo daquilo que cultivamos dentro. Se eu quero mudar o que está fora, é preciso começar por dentro. Então, observa comigo como está hoje a sua casa, o seu corpo, os seus relacionamentos. Eles são espelhos de tudo que você está nutrindo no interno. Por isso que a mudança precisa começar de dentro. A terceira lei é a lei da vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. O universo inteiro está em constante movimento. E isso vale para a matéria, mas também para os nossos pensamentos e emoções. Porque tudo possui uma frequência vibracional. Você já percebeu como é estar perto de uma pessoa negativa? Essa pessoa suga a energia, te deixa cansada, te estressa. E quando você está perto de alguém positivo, não parece que as suas energias são recarregadas? Isso acontece porque cada um vibra em uma frequência. E aqui está a chave. Você não atrai o que você deseja, mas aquilo que você vibra. Se você vibra medo, atrai situações que alimentam o medo. Se você vibra confiança, gratidão, você atrai situações que confirmam essa energia. E por isso, nós precisamos elevar a nossa vibração, cuidar dos nossos pensamentos, das músicas que escutamos, das pessoas que nos conectamos, das palavras que pronunciamos, porque tudo isso está modulando a nossa frequência, o nosso campo vibracional e a nossa vida. A quarta lei, eu acho ela magnânima, é a lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos. No universo, nada existe sem o seu oposto. Não existe calor sem frio, luz sem sombra, sucesso sem fracasso. E aqui está a beleza de tudo. O que nós chamamos de opostos são, na verdade, extremos da mesma coisa. O frio e o calor são apenas graus de temperatura. O sucesso e o fracasso são diferentes pontos da mesma experiência. E quando nós entendemos isso, a gente para de lutar contra os opostos e começamos a integrá-los na nossa jornada. Se você hoje está num polo de dor, entenda que o polo de aprendizado e crescimento também está ali na mesma linha. A questão é, em qual direção você escolhe caminhar? Em qual direção você escolhe estar, entende? A quinta lei é a lei do ritmo. Tudo flui, tudo tem suas marés, tudo sobe, tudo desce. A vida, ela é feita de ciclos, como ondas que vêm e vão. E nada permanece estático, gente. Absolutamente nada. Olhe para a natureza. Existem estações, ciclos da lua, batidas do coração, inspirações e expirações. A vida, ela se trata de movimento. Na nossa vida, eu falo que acontece tudo da mesma forma, assim como na natureza. Existem fases de abundância, fases de escassez, fases de expansão, fases de
de recolhimento. E o sofrimento, ele surge quando nós resistimos a esses ciclos. Quando você entende essa lei, você aprende a confiar no fluxo. Se está em baixa, saiba que a subida já está a caminho. Esse é o momento de você recolher, de aprender, de se fortalecer. E quando a onda da abundância retorna, você vai estar pronto para simplesmente surfar nela. E agora nós vamos para a sexta lei. A sexta lei é a lei da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma origem, mesmo que a gente não consiga enxergar no agora. A vida, ela é como um campo fértil. Você planta uma semente e em algum momento você vai colher. Se você planta amor, colhe amor. Se planta raiva, colhe conflito. Essa lei, ela nos chama na realidade a ser autorresponsável, sabe? A abraçar as nossas responsabilidades. Você é co-criador do que você vive, mesmo que de forma inconsciente, entende? Então a pergunta aqui é: quais sementes você tem plantado nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações? Porque o que você está colhendo hoje é fruto do que você plantou simplesmente no ontem. E aqui nós chegamos à sétima lei, que é a lei do gênero. Tudo tem um princípio masculino e feminino. Aqui nós não estamos falando de homem e mulher, nós estamos falando de forças complementares, presentes em tudo. O masculino, ele é a energia da ação e do direcionamento. O feminino é a energia da receptividade, da nutrição e do deixar fluir. E perceba que para qualquer coisa, para que qualquer coisa nasça nessa vida, essas duas energias, elas precisam estar juntas. Um projeto só manifesta quando você une a ação, o executar, com a abertura de deixar as coisas fluir, entende? Então, se nós agimos hoje, nós ficamos exaustos. Se a gente espera, nós ficamos parados. O equilíbrio é unir essas duas forças, integrando dentro de nós o masculino e o feminino, porque é dessa união que surge toda a criação. E assim, o Kybalion nos mostra que o universo, ele é vivo, inteligente e ordenado. Essas 7 leis, elas não são teorias distantes, mas princípios ativos que estão moldando a sua vida, no mesmo instante, no aqui e no agora. Quando você compreende essas leis, você deixa de lutar contra a vida e você passa a caminhar com ela. E a vida, quando ela é respeitada, ela abre caminhos que antes pareciam até mesmo impossíveis para nós. O meu convite para você é simples. Escolha uma dessas leis e aplique conscientemente durante a sua semana. Observe o que muda. Você vai perceber que a vida, ela responde na mesma medida em que você desperta para ela. Eu quero pedir para que você deixe aqui a sementinha do seu like, se inscreva no nosso canal para que você possa receber mais vídeos de expansão de consciência e eu devo te dizer que eu te vejo logo, eu te vejo em breve.